O Evangelho de Cristo Jesus. Parte 2. Comentário bíblico. Kaique. Sabe, eu não tenho certeza quanto tempo faz que Cristo me salvou. Acredito que já fazem mais de 8 anos. Mas eu tenho certeza total que a mensagem das Escrituras que mais me cativa, que mais me chama minha atenção, é simplesmente a mensagem do Evangelho. A mensagem que diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas que tenha a vida eterna. E a tenha, é claro, em abundância. Não sei se você é cristão, mas se você é cristão também não sei. Mas você deveria saber que todo cristão ele deve viver entre 2 dias. O dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Que frase motivacional, não é mesmo? Agora olhemos para esse evangelho reduzido e pequeno que é pregado nessa nossa atualidade. E vamos compará-lo ao evangelho que é revelado nas Escrituras. Pois é isso que iremos fazer ao estudar esse glorioso texto de Romanos 3. Vamos observar esta passagem linha por linha e buscar descobrir pela graça de Deus o que está sendo pregado nela, a fim de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para o bem do destino eterno de nossa alma. Bom, a primeira coisa que Paulo diz nessa passagem de Romanos 3 é: pois todos pecaram. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. No caso do ser humano, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte que seja dele. Nós erramos o alvo por completo, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus, ou em simplesmente glorificar o nome de Deus. Uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos a frase todos pecaram, sinceramente nós deveríamos cair no chão em adoração a Ele. Nós deveríamos cair em adoração exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por tão grande salvação que Ele nos deu, pois Ele nos livrou de algo tão terrível. Porém, aqueles que tratam o Evangelho como algo comum ou que criaram para si um falso Evangelho, sinceramente deveriam prostrar suas faces em temor, sabendo que se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplicemente santo. E essa é a situação mais terrível que se pode imaginar. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, que geralmente ela se torna tão comum que acaba perdendo o seu valor. Quanto mais você ouve algo e quanto mais você vê ou lê algo, esse algo geralmente perde um pouco da sua majestade. Todos pecaram. Por que não trememos diante disso? Sabe por quê? É porque não sabemos como é nossa realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado contra Deus. Do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado, nós não sabemos o quanto estamos em pecado. Nós fomos concebidos em pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos e que nós fazemos é o pecado. As Escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Além disso, nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem Deus é e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou simplesmente um vovô bobinho. Nós não entendemos que Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ao considerarmos o livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando a coisa mais próxima do que temos de uma teologia sistemática. Ainda assim,
Ele toma os seus 3 primeiros capítulos e trabalha com toda a sua força, tendo um único objetivo: fazer os homens desistirem de qualquer esperança carnal, fechá-los dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio na carne, a fim de que eles clamem a Deus por misericórdia. Quando nós vamos pregar o Evangelho em um campo missionário, precisamos perceber que todo o nosso trabalho é uma absoluta catástrofe em que experimentaremos fracasso atrás de fracasso. A parte do poder de Deus para ressuscitar homens mortos e odiadores de Deus, nós precisamos em nossa pregação convencer o homem através das Escrituras com toda a nossa força de que todos pecaram. Muitos dos pregadores famosos atualmente estão ganhando tanta popularidade porque fazem de seu propósito não falar sobre o pecado. Porém, ao agirem assim, dessa forma, dessa maneira, eles vão totalmente contra a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que constantemente pregava sobre o pecado. Afinal de contas, ele foi o que mais falou sobre o pecado. Eles vão contra a obra dos apóstolos, que trabalharam com toda a sua força intelectual movida pelo Espírito Santo para revelar o pecado do homem. E principalmente eu posso lhe assegurar que um pregador ou missionário que não fala sobre o pecado não tem a obra do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você não crê nisso, você está trabalhando contra o Espírito Santo. Muitos questionam a Deus o porquê de o inferno ter duração infinita, se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disso é que cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita, pois você pecou contra um Deus infinito. O problema é que nós nos esquecemos de que o pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Nós falamos de pecado contra os homens, de pecado contra nós mesmos, de pecado até mesmo contra a própria natureza, os animais, as árvores. Entretanto, ninguém se dá conta de que todo pecado, no final das contas, é cometido contra Deus e somente Deus. Davi pecou contra o seu povo a não representá-lo bem como um rei. Davi pecou contra Batseba ao adulterar com ela. E Davi pecou contra Urias ao mandar matá-lo. Porém, no final, ele disse a Deus: pequei contra ti somente. Por que o pecado é algo tão terrível? Sabe por quê? É porque ele é cometido contra Deus. Como podemos não tremer diante disso? E por que não compreendemos o que isso significa? E por que não compreendemos o que isso significa? Sabe por quê? É porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. E uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos. Como os puritanos costumavam dizer, nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simplicidade, mas contra o Rei da Glória, aqueles que está sentado no mais alto